Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje mais um ArchiCoffee muito especial aqui. Nosso convidado, Lauro Andrade, idealizador da Design Weekend, entre diversas outras coisas que ele sabe e entende, e vai bater um papo aqui com a gente, bem descontraído, para vocês entenderem como que o mercado trabalha de uma forma mais direta, como que funciona o design, a arquitetura, qual a importância de uma exposição de bons eventos de arquitetura para o nosso meio. Então, Lauro, passo a bola para você aí. Obrigado pela sua participação aqui no ArchiCoffee. Imagina, Augusto, eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo seu belo trabalho. Obrigado. Junto aí a moçada que está começando, que já está um pouco mais iniciada nos trabalhos, mas é fundamental esse canal de comunicação. Obrigado Legal. pela oportunidade. Valeu, obrigado. Sempre bem-vindo. Seguinte, eu queria começar o papo logo, querendo entender a sua visão sobre a importância de termos eventos de arquitetura, design e esses eventos que englobam esses dois mundos que a galera acha que está, às vezes, um pouco distante. Ah, não, eu faço design, eu sou designer, eu não sou da prancheta da arquitetura. E aonde você acha que isso se cruza e combina legal? É interessante falar em evento num momento como esse, né, Augusto? Exatamente, eu acho que cara. Se hoje tem alguns segmentos, né? Eu brinco com os meus amigos que são de outros setores, né? Que o cara começa a falar, pô, a pandemia me afetou, tá? Eu digo, cara, você não tem ideia o que é afetar em relação a eventos. Não, mas o turismo foi afetado. E foi, né? Mas o hotel continuou hospedando, né? Ah, mas o restaurante foi afetado. O restaurante continua servindo delivery, ou takeaway, né? É verdade. Ah, mas o avião... Não, mas tem voos que estão acontecendo. Evento parou, né? Parou, assim, cara. Parou e isso é completamente. mundial, né? Mundial. Porque eu acho que aí a gente, quando você pergunta da importância do evento, acaba sendo um pouco restritivo só falar em eventos, porque você tem muitos formatos, né? Você Legal. tem diversas possibilidades, né? Basicamente, um formato, um evento, é uma forma de ativar uma comunidade. Né? Então, tentando resumir ainda mais, né, para ser didático para a moçada, e ele tem diversos formatos, né? Desde formatos mais rígidos, mais formatados, mais fechados, né? Que são feiras, rodadas de negócios, né? Principalmente na área de negócio, até eventos mais lúdicos, né? Em que você tem, às vezes, o objetivo de um evento como esse é criar uma relação inicial, né? Passar uma mensagem, passar um conceito. Então, isso com o passar do tempo, né? Evento não deixa de ser uma mídia, né? É uma mídia presencial. Sim, sem dúvida, exatamente. Como a gente conhecia tradicionalmente, né? Até algum tempo atrás. Um tempo para cá, com o próprio movimento digital, né? E provavelmente grande parte do teu público, ele já é digital native, né? Ele já nasce né, conectado. Grande parte, é verdade. Né? Eu estou com 49 né, anos, então eu sou de uma geração X, né? Eu sou um pouquinho... Eu já não nasci, o meu primeiro computador eu tinha que programar para poder usar. Era um TK-82 e eu programava em BASIC, né? Linha Sinclair, e dos anos 80. Então era uma outra época. Então, os eventos, eles começam com essa pegada muito, uma história, né, recente, de serem uma mídia presencial. Então, inevitavelmente, até poucos anos atrás, né, era uma atividade totalmente presencial, em que você tinha contatos dessa comunidade, né, entre vendedores e compradores, ou entre professores ou mestres e estudantes e alunos. Quer dizer, você tem vários formatos. Com o advento do digital, da vinda do digital, essa convergência, né, entre mídias, ela foi aumentando, né, cada vez mais. E nos últimos 5 anos também. Então, você tem a formação integrada de ações, tanto presenciais quanto digitais. E com a pandemia, eu acho que assim como a vida humana de maneira geral, né, isso muda completamente. Né? Claro. E, de novo, a moçada que te acompanha, o forte do teu público, da tua audiência, já que não estranha tanto, né? Mas uma grande parte da população ainda não estava preparada para isso, né? Então, eu, por exemplo, eu tinha muita restrição ao home office, né, totalmente. Olha que interessante. Porque eu não conseguia conversar com o cliente. Entendi. Né? Eu não conseguia falar com o cliente. O seu modelo de negócio pessoal, assim, você preferia tratar diretamente, pessoalmente. Tanto no mindset, né, de a gente ter um contato pessoal e presencial, quanto também o próprio cliente. Muitas vezes ele era até mais conservador do que a gente, né, e tinha uma visão muito mais analógica, né, ou presencial. Então você jogava o jogo no mercado, você joga, né, de acordo com que os teus stakeholders, né, a tua rede de relacionamento funciona. O que a pandemia fez?
ela não é que ela tenha feito a grande mudança, ela acelerou uma tendência que era inquestionável já. Que era natural. Você Você acredita que nós chegaríamos nesse ponto naturalmente? Isso é lógico. Na medida que as gerações mais novas vão ocupando cargos-chave na sociedade, né? Então o Y já veio, o Millennial veio o Y e vem os próximos, né? Naturalmente isso se torna default, né? Isso se torna padrão. Então isso passa a ser um novo... Esse novo normal, que eu não gosto muito mais dessa palavra, mas é uma nova realidade que vem na medida que é uma realidade do público mais jovem que ocupa as posições chaves nas cadeias de comando da sociedade, né, de protagonismo da sociedade. Então isso viria. Então com os eventos hoje, quando a gente fala em evento, voltando à tua pergunta, né, o mundo dos eventos hoje, ele não volta mais para esse modelo antigo, né, de ser acredito que também não. Acredito que também não. Não tem mais espaço para isso, né? Então, o grande desafio que a gente de evento tem hoje é como é que a gente cria, né, plataformas híbridas, né, plataformas que eu acho que esse é o grande segredo. A grande busca, né? E, na verdade, não só de eventos, eu acho que todo o varejo está buscando isso, as lojas, né? Sim. As universidades no modelo de ensino. Tudo. Todo mundo está tentando encontrar o caminho da convergência, né, em que ela realmente pegue o melhor dos dois mundos. Tá? Então, no mundo dos eventos hoje, o que a gente vive é isso, tentar construir soluções que peguem o que há de melhor no mundo digital com o melhor do mundo presencial. Então, a nossa jornada, né, eu até conto que eu sou do Sul, eu sou de Florianópolis, inclusive eu estou aqui. Quando começou a pandemia, eu vim cuidar dos meus pais, acabei que eu virei o filhão. Viu? Aproveita aí, moçada. É muito bom. Vocês não sabem como é bom isso. É bom pra caramba. Voltei a ser filho único aqui pela primeira vez na vida. Né? E eu trabalhei muito tempo com empresas privadas. Né? Depois a gente entra no mundo dos eventos. Eu fui durante 12 anos o diretor-geral da Expo Revestir, que muitos de vocês conhecem. Sim, né? sim, Mas com certeza. Já conhecem ela pronta. A gente pegou ela lá no começo. Né, eu acho que muito aluno já foi em evento que foi organizado por você e não sabe. Provável, sim. Então a gente pega em outro momento, né? Fiquei lá 12 anos, né? Desde 2003 e saí em 2017, 12 edições, em 14 anos lá, e a gente construiu um modelo que foi muito interessante de revestir. Dali a gente cria Design Week, né? Que é a Semana de Design de São Paulo. Que é toda espalhada, né? Ela é completamente espalhada pela cidade. São 400 eventos em 150 lugares em São Paulo. A primeira edição em 2012 e a 9ª edição será esse ano em 2020. Depois eu te conto um pouquinho sobre Beleza, sobre isso. Com certeza. A Semana de Design de São Paulo ela é inspirada no modelo de Milão. Né? Milão tem uma semana de design muito consistente. Né? Lá são mais de 700 eventos, 200 mil pessoas. Vão todos os anos, Augusto, para Milão, 15 mil brasileiros. Entre arquitetos, designers interiores, designers de produto, o mundo criativo se reúne lá, né? E isso mostra a força e a importância que uma semana dessa tem para nossa área, né? E o próprio público já mostra, o volume de público já mostra isso. A Itália, né? A Itália se reinventou com essa parte da economia criativa, né? No sentido da arquitetura, do design, né? Sim. Do mundo criativo, né? Então, quando eu cheguei em Milão a primeira vez, em 2008, eu me impressionei muito. Eu fui lá para ver uma feira que tinha, né, que a gente fazia feiras de negócios, e eu fui lá para ver a feira. E quando eu cheguei, eu me apaixonei pelo que acontecia pela cidade. Né? Aquilo me chamou muita atenção. Uma cidade inteira, toda a urbe, né, todo esse meio tomado com conteúdos da economia criativa, sejam mais de negócios, ou mais lúdicos, ou mais educativos, diversos tipos. Né? Cada criativo ou cada marca abordando de um jeito. Então, eu não vi um festival de design, eu vi um festival de economia criativa, né? Em que você tinha vários temas. Você tem a arquitetura, a gastronomia, a música, a moda, as artes, né? Então, aquela tua pergunta assim, pô, mas o cara é designer ou é arquiteto? Eu acho que o mundo hoje, a palavra do mundo atual é colaboração, né? Eu acredito nisso também. São plataformas colaborativas, né? Em que você tem, logicamente, os líderes situacionais em cada especialidade. Então, naquilo que exija, talvez, um conhecimento mais profundo de arquitetura, esse cara é o líder. Né? Daqui a pouco, se você precisa de gastronomia, esse é o líder situacional. E o digital permite, né, essas plataformas colaborativas. Com certeza, Então, a gente parte para um mundo, né, que é um mundo de integração, de conexão de múltiplas disciplinas. Então, é mais importante esse, é mais importante aquele. Eu acho que é situacional. Né? No meu próprio dia a dia, né, eu sou de uma geração que é hierárquica, né? Tinha cadeia de comando, organograma, né, fluxo, né? Você sendo uma geração em rede, né? Então, a tecnologia que permite essas lideranças situacionais, esses conhecimentos
específicos e trabalhar em rede. Então, você vai ter grupos multitarefa, multidisciplinar, multi e interdisciplinares, né, trabalhando juntos. Então, acho que esse que é o legal da Semana de Design de Milão, que eu vi isso aí lá em 2008 e fiz a pergunta, que eu brinco de estagiário, e nada contra estagiário hoje me dá aula, né, total, a minha equipe super dá aula. Né, principalmente por esse motivo, né, essa troca claro, que tem, porque da mesma forma que você, com a experiência que tem de mercado, consegue passar para eles, para nós, inclusive eu que sou mais novo que você, tudo, essa experiência direta, que é o que eu estou te perguntando, essa galera também te passa esse pulo, né? Da casinha 1 para 5. Infeliz, né? Infeliz daquele que não escuta vocês, né? Que estão vindo aí. Né? Então, existe uma troca muito saudável, né? Uma troca, uma simbiose, né? De justamente o que você falou, de know-how que a gente tem de muito campo, porque a experiência é uma coisa muito importante na vida ainda, para todo mundo. Então tem coisa que só o tempo resolve. Exato. Por mais veloz que a sociedade seja, tem algumas coisas que só o tempo ele é capaz de fazer. Então a gente tem essa vivência. Agora, essa coisa natural que vem com vocês, eu brinco, né? Você quer aprender a saber o futuro, né? Quer ler o futuro? Pergunta para a moçada mais nova, né? Que está vindo aí, né? Vocês são, né? Exato. Então a gente constrói a DW aqui de São Paulo, a design aqui de São Paulo, com esse impacto bacana de Milão, com essa coisa múltipla que acontecia lá, e traz para o Brasil, mas com uma cara adaptada, porque não era simplesmente você copiar o modelo de Milão, né? Uma cidade plana, com mobilidade resolvida. Pronto, olha aí, pessoal. Olha os estudantes. Tá vendo? Tá vendo o que está sendo dito? Essa mania do Ctrl+C europeu com Ctrl+V. Não dá. Cara, não dá. Não funciona. Não funciona culturalmente, projetualmente, tudo. Eu acho que tudo. Essa adaptação foi vital, né, Augusto? Da gente entender assim, a gente tem muito italiano, temos. Então, nosso inconsciente coletivo, nosso mindset, né, tem um pouco dessa coisa anárquica, bacana, descolada italiana. A gente é um pouco parecido como brasileiro, né? Assim, essa coisa viva. Mas a gente não tem um ecossistema que eles têm lá para construir uma semana de design. Então, para você ver, eu fui buscar uma referência em Londres, que é o London Design Festival, e que também lá em Londres tem o London Festival of Architecture, que é muito bacana. Tem o Festival de Arquitetura lá, que é bem legal. Eu fui umas 3 vezes já desse de arquitetura também. Então eu busquei o modelo de Londres, porque ele era super organizado, até um pouco careta, italiano, assim, um pouco velho, né? Mas que ele, juntando com o italiano, que era uma coisa muito solta, ele talvez fosse um modelo para ser implantado no Brasil. Então a gente criou um terceiro modelo, que não é nem o italiano, não é o inglês, né? Mas um híbrido. Não é cá nem lá. Não, é a mistura. Não. Como tudo aqui, né? Concorda? Como tudo aqui. Como tudo, se a gente for ver, é uma coisa interessante. Verdade. Né? E a gente faz essa pergunta, porque não tem aqui, e começa a estudar e ver esses modelos mundiais, porque eu acredito que o Brasil é uma potência criativa, né? Claro. A gente tem os 3 elementos fundamentais para virar uma potência criativa e realmente mudar de patamar como sociedade, né, brasileira. A gente tem criativos excelentes de norte a sul do Brasil, né, desde o sul do Brasil, lá na fronteira gaúcha, criativos, trabalhando com ovelhas, tirando lã especial para fazer soluções, até a floresta amazônica, designs bacanas, embrenhados em laços atávicos das tribos indígenas e trazendo raízes ancestrais. A raiz cultural é muito forte, né? Temos de norte a sul, e de norte a sul, de leste a oeste. Né? A gente é um caldeirão cultural, né? Um melting pot, como diz o americano, né? Perfeito. De crenças, de raças, de culturas, né? Então, a gente tem o potencial criativo do criador, né? Em primeiro ponto. A gente tem uma força empresarial que é duro ser empresário nesse país, viu? Você já empreende, né? É difícil, é difícil. É um ato eu digo que é uma mistura de burrice com teimosia, né? Ser empresário. Que agora tem um nome muito bacana, que é resiliência, né? Pronto, Aí fica bonito, né? Fica bonito. Fica ótimo. Né? Então, então, você tem o criativo, você tem a força empreendedora, que num ambiente tão tóxico para ser empresário, né, vai à frente e tenta acontecer. E a gente tem um terceiro elemento, que é a biodiversidade e os recursos naturais, né, que se usados de forma sustentável, né, quando você junta esses 3 elementos, você tem a química perfeita. Você tem a alquimia, né, para ser uma potência criativa. Então a gente começa a Design Week em 2012, juntando esses elementos e com essa grande questão de entregar um mundo criativo, integrar o mundo criativo com o mundo produtivo e juntando esse potencial de biodiversidade e recursos materiais que a gente tem com uma visão sustentável, né? Então começa esse trabalho,
E assim nasce a DW, né? Um pouquinho depois a gente percebe que a DW é super legal, ela cresce, né? Como eu falei, são 400 eventos em 150 lugares, mais de 100 mil pessoas participando das atividades. A gente é uma das 5 maiores semanas de design do mundo, né? E aí, gente, quando eu falo em design, a turma da arquitetura não fique braba, né? Lá fora, inclusive, quando você visita um escritório de arquitetura grande, né? Eu já fui a muitos escritórios grandes lá fora de arquitetura. Existe o Head of Design do escritório de arquitetura. Sim. A visão deles de design é de projeto. Né? Exato, design não é só diferente. A peça construir. Não, design é uma visão ali, não apenas, tudo, é um contexto. É um conjunto. Exato. Então, não é difícil você chegar numa Gensler, por exemplo, que é um escritório de arquitetura que tem 4 mil arquitetos associados, né? Grande, né? Eu acho que, até pouco tempo atrás era a maior do mundo, talvez ainda seja, né? Nossa então Senhora. Lá eu conheci cada operação deles, existiam 6, 7 escritórios pelo mundo, né? Em Chicago, Nova York, Londres, Paris, Milão, Dubai. Incrível. Eu conheci 3 ou 4 heads, né? Que são vice-presidentes de design dentro da arquitetura, que são os caras que justamente são os integradores de projetos. Exato. Não eram designers, eram arquitetos, né? É interessantíssimo isso. Super. Então, a visão de design lá fora, muitas vezes, principalmente para o anglo-saxão, para o americano, para o inglês, o design é muito mais uma visão de projeto. Quando ele fala em design, ele fala em gestão de projeto para solução de necessidades. E isso já conecta com uma parte muito interessante que você falou. Por exemplo, quando a gente vê uma equipe, a gente que lida, às vezes, bastante com equipe no nosso dia a dia, a gente vê que aquelas equipes que passam de 7, 8, 9, 10 pessoas, a gente tem que ter um cuidado a mais no roadmap, né? Por onde a gente segue aqui e ali, para onde você quer chegar. E aí a gente chega nessa sua fala de 4 mil arquitetos dentro do mesmo grupo, né? No mesmo grupo, e a importância que tem essa conectividade que a gente falou no começo, né? Você imagina se não há conectividade entre esse número de funcionário, esse número de arquiteto, designer, heads pelo mundo, 7 escritórios espalhados. Você imagina, para sair um projeto, como que não seria? Então, eu acho que a tecnologia veio sim para... As gerações de vocês, essas gerações que vêm, elas já têm essa facilidade de realmente você ter hoje ferramentas muito consistentes de trabalho colaborativo, à distância, né? Com riqueza de realidade aumentada, de capacidades multissensoriais pela tecnologia, né? Que a gente até pouco tempo não tinha. Então, isso está muito mais próximo, né? Capacidade de geração remota e trabalho em rede. Então, isso é uma coisa que parece que tem muito tempo, mas não tem 10 anos, viu? Eu vi uma das primeiras impressoras 3D do mundo em Londres há 10 anos atrás, era uma das primeiras. Você vê, uma coisa que estava longe também da realidade de você ter em casa. Uma coisa dessa. Tinha. Você já pensou? Ela num laboratório específico de uma grande, até era uma universidade lá em Londres, que a Zaha Hadid era uma das professoras. Olha meu Deus. Super bacana. Nossa. Né? É incrível, né? E a gente visitou, era aquela coisa assim, tratada como uma... São 10 anos, não é muito tempo, não. Exato. Hoje, né, você tem em casa você tem, né? Exatamente. Então, e eu acho que é isso, talvez, que assuste. Isso que você falou. Essa galera... Que ainda é mais velho, que não aceita tanto essa tecnologia avançando tanto, dando talvez oportunidade para novos empreendedores pequenos e tudo mais, eu acho que é parte disso, porque ela assusta um pouco a magnitude que ela pode levar um business, né? Hoje você vê páginas do Instagram que o cara, com uma página que ele criou ali na casa dele, ganhou 1 milhão de seguidores e hoje o cara faz milhões de receita por mês postando foto no Instagram, cara. É uma coisa... porque... surreal. A parte digital, né? E aí eu vou te contar um segredo também para vocês. Eu vi que estava ficando muito dinossauro, né? Muito velho nessa... eu vi daqui a pouco o elo perdido nessa história. Em 2018, eu fui morar 3 meses no Vale do Silício. Olha que legal. Eu fui morar lá. Eu fui fazer a Singularity University, né? Porque um pensamento... Eu sempre gostei muito de estudar, fiz mestrado, eu dei aula também, eu sempre curti muito estar permanentemente aprendendo coisas novas. Tá na nossa veia. E eu pensei comigo mesmo, né? Pô, durante a Renascença era legal estar em Florença, né? No Renascimento, na Revolução Industrial na Inglaterra. Sim. Né? Pô, eu acho que nessa Revolução Digital é o Vale do Silício, né? Ali é o poço, cara. Ali é o... Meu Deus. E fui fazer fiquei 3 meses morando
na Singularity University, que fica dentro de um campus, uma base aérea da NASA, né, dos Estados Unidos, que é em Mountain View, entre Palo Alto e São José, né, para justamente entender um pouco desse conteúdo, do que está acontecendo, né? Do que estava acontecendo, Sim. né? Então, uma das coisas que ficou muito claro para mim é que a internet não é um mercado de 4 bilhões de pessoas, né? São 4 bilhões de mercados de uma pessoa, né? Então, na medida que você consegue encontrar os nichos, né? Encontrar as comunidades, encontrar aquelas pessoas que a tua mensagem ela chega, né, de uma forma legal. E aí você vai ter de tudo, você vai ter desde a mensagem superficial, que não agrega muito para mim, por exemplo, eu sou um cara que gosta de um pouco mais profundo, então esse influencer superficial para mim não me atrai, né? Mas daqui a pouco tem grupos menores ou influenciadores menores que trazem lá conteúdo, às vezes não tem tantos seguidores. E então, mais nichados, né? Mais nichados e com temas que me interessam, né? Exato, então, e com uma qualidade maior. A qualidade sempre mas essa visão prevalece. De que realmente você não tem hoje limite físico, né? Sim. Em função você ter um bom conteúdo, você pode chegar a qualquer lugar do mundo. É uma coisa que a minha geração não tinha, né? E hoje tem. E aí os eventos, voltando para o tema dos eventos, né? Que eu dei essa volta toda para contar um pouquinho da nossa jornada. Não, lógico, é importante. Todo mundo quer saber, pô. Que eu acho que é legal esse storytelling. Lógico, vida, né? Claro. Mais do que está aqui dando aula, dando métrica, né? Falar um pouquinho dessa. Porque a inspiração é uma parte é inspiração, né? Porque é o que a gente falou. Às vezes a molecada tá indo em evento feito por você, pela tua empresa, pelos seus funcionários todos, pelas suas pessoas, e que a pessoa nem sabe. Então, acho que é legal saber, assim, da onde vem, né? Da onde vem aquilo que a gente consome? Por que existe aquilo que a gente consome? Por que é dessa forma? Coisas que às vezes para a gente são básicas, às vezes para as pessoas que estão começando não é tão óbvio. Exato, né? Principalmente porque no começo não é certeza ficar na área, sabe como que é? Eu não sei se é isso. Então, quanto mais informação na mão, direta, essa pessoa tiver, mais rápido ela toma as decisões na vida dela. E isso eu acho que é importante. E entrando assim para a gente afunilando a conversa... Senão vai longe, né? Se deixar. Se a gente ficar aqui com a câmera ligada, a gente vai ficar tomando 200 cafés aqui. Vai embora. Assim, nessa parte de evento, nós conseguimos entender de você, que tem uma vasta experiência nessa área, que tem como sim fazer um evento digital com a mesma qualidade de um evento físico, como diversas DWs que rolaram aí, e a desse ano inaugurando essa estreia totalmente digital aí, que você já vai falar quais vão ser as datas agora mais para o final. Mas a minha pergunta é, por que agora no mercado imobiliário, essa pandemia toda que aparentemente assustou todo mundo, tem dado umas faíscas aqui e ali, perigando pegar um fogo? O que você enxerga disso? Por incrível que pareça, né? A gente, com todas as notícias ruins que a gente tem recebido, e realmente o mundo vive um momento muito triste, né? Muito pesado. Né, de perdas de vidas, né, humanas, e isso é irreparável, nem se comenta, mas tem sim algumas notícias boas no meio dessa confusão toda. Né? O setor imobiliário no Brasil, por incrível que pareça, vive um momento quente. Né? Quando você fala em setor imobiliário, né, que a gente fala não é só a imobiliária corretora, né? A imobiliária seria a incorporação, a construção, os projetos, né, etc. O mercado como um todo, como um todo. Né? Esse mercado, assim, eu vou tentar ser muito didático, muito rápido, é um tema um pouco profundo, mas esse mercado, para funcionar bem, imobiliário da construção, e que aí arrasta a arquitetura, arrasta o design, arrasta a decoração, né? Ele tem que ter alguns elementos alinhados. Né? Então, você tem que ter, primeiro, crédito disponível. Por quê? Porque quando você compra um imóvel, é uma compra de longo prazo. A tua geração é uma geração até que aluga mais ou usa compartilhado do que compra. Sim, né? Tem muito. Mas ainda uma parte muito grande da população, né? A grande maioria ainda é comprador de imóvel. Sim. Né? Ele não está nessa economia compartilhada ainda. Eu acho que vai chegar cada vez, de novo, na medida que as gerações mais novas chegam, as mudanças vão acontecendo. Sim. E o grande segredo da vida e dos negócios é você surfar a onda quando a onda está ali. Né? Não é antes da onda que você leva na cabeça, né? Ou está depois da onda que você não pega ela, que ela não quebrou ainda. Então, o timing, né? Um dos nomes da vida aí, que a gente é um pouquinho mais velho, fica a dica, né? De vida aí, se vale para alguma coisa. Show de bola, então, claro. Então, no timing atual, a compra de imóveis é uma realidade para grande parte das pessoas ainda. Sim. E para ter um mercado que compra imóveis em grande quantidade,
né? Você tem que ter crédito disponível, porque custa caro, e ele é pago ao longo do tempo. Então, você tem que ter taxas de juros atraentes, você tem que ter uma inflação controlada. Senão paga o dobro no fim. Exatamente. Você tem que ter um nível de emprego bacana e, de certa forma, o Brasil de 2000... A gente teve algumas oscilações aí políticas, foi uma confusão bem grande nesse país, como sempre. Foi uma loucura. Mas de 2018 para cá, o país começou a entrar num trilho em alguns pontos e criou esse ambiente favorável. E aí não fica nenhuma assim, elogio a político ou contra, não é esse o ponto. Tá? O que nós estamos discutindo aqui é o que eu sempre falo no Arquicoff para todo mundo, independente de quem venha bater o papo comigo, aqui tem que afunilar sempre para a parte, por mais que arquitetura, urbanismo, design, de tudo isso que a gente está falando, é uma profissão que engloba muitas outras coisas, engloba a sociedade, engloba a população, engloba a cultura, engloba tudo. A gente tem posições pessoais sobre tudo isso, sim, mas eu estou tentando fazer uma análise mais fria aqui, né? Que a gente conseguiu criar de 18 para cá algumas condições legais para o mercado imobiliário voltar a funcionar. E vinha muito bem, a gente estava com números excelentes no começo do ano, né? Até com uma leitura de novo boom imobiliário, um novo momento bacana para caramba, que isso favorece a todos nós, né? Estudantes, profissionais e mercado como um todo, né? E aí a pandemia vem e dá um susto, né? Em todo mundo. Sustão em todo mundo, susto, cara. Né? Então, quer dizer, mas como é que vai lançar imóveis novos se você não pode visitar o imóvel para comprar, se você não pode ter um stand de vendas, né, de um apartamento? Não pode. Então, todo mundo ficou muito apreensivo nos meses de março, abril, né? Só que, por incrível que pareça, né, junto com esse movimento da pandemia, que é super negativo, como a gente falou, existe um movimento da economia que é a redução das taxas de juros. Né, que vocês veem aí a Selic, a taxa referencial, tal. Não vou entrar aqui nisso aí, porque precisava de mais uma live para contar só sobre como é que é isso, mas basicamente é essa taxa de juros do governo que regula as taxas de juros que são praticadas por todo o mercado. Né? Então, o que aconteceu com a queda da taxa de juros, que hoje está em 2% da Selic? Né? É a mais baixa da história do Brasil. Puxou para baixo o custo do financiamento imobiliário. Então, hoje é quase mais barato você comprar um imóvel que alugar um imóvel. Né? Ou seja, capital e se chega lá no final, no final, o imóvel é teu. Ele é um patrimônio. Isso. Ele é um patrimônio. É isso. Então, isso não funciona para todas as regras, tá, Augusto? Então, porque ter alguém que é especializado aqui em fundos imobiliários, vai dizer não é bem assim, mas depende, não é bem assim, mas depende da situação da família, depende do perfil da pessoa, se ela tem um capital inicial, da taxa de juros, depende de uma série de coisas. Mas, de maneira geral, né, a gente chegou num nível aí, quer dizer, uma locação por ano, você tira 6% se for uma boa locação. Se você locar, né, com 6% do valor do imóvel. Hoje, com 7%, 8% de taxa de juros, você compra o imóvel. Exato, porque o dinheiro vai embora de qualquer forma. Ele vai embora no aluguel e ele vai sair da sua conta na compra. Então... E aí o que aconteceu? A gente tem esse movimento da taxa de juros, que colocou mais gente com capacidade de financiar a longo prazo. Né? Teve um outro movimento da pandemia que é muito interessante para os nossos segmentos. Né? Nunca as casas, né, nossas residências foram tão usadas, tão valorizadas e tão avaliadas. Né? A quarentena forçada colocou a gente mais tempo dentro de casa. Né? Exato. Mais tempo dentro de casa. Você questiona, será que a minha sala de estar está bacana? Né? Será que esse layout é legal? O layout é legal, o móvel é confortável, a TV é suficiente. Exato. Eu tenho uma solução acústica que bacana, eu tenho uma luminotécnica interessante. Né? Porque é onde você passa a ficar, né? Claro. A casa passou daquilo, óbvio. Nosso lar é nosso lar, cara. Tem que zelar sempre. Mas ele passou de ser uma coisa... tudo bem, eu vou voltar ao trabalho, vou descansar e depois eu vou voltar para 90% do meu dia na rua. Entendeu? Não esquece. Não é mais assim. Então, teve um grande movimento, Augusto, de, assim, então, além da taxa de juros, que é um movimento macroeconômico, do juro está barato, está bacana para você contrair um financiamento de longo prazo, né? Tem esse movimento comportamental da sociedade, que então, como mais pessoas usando as casas, quem tem um apartamento de 2 quartos quer ter um de 3, quem quer ter um de 2, quer ter um de 3, de 1, de 2, quer quem dar não o passo. tem, pode ter. E aí você começou a movimentar. A segunda residência, em muitos casos, virou a primeira. Então, lógico, estou falando aqui de uma classe econômica de mais alto poder aquisitivo. Com certeza. Né? É óbvio que a gente tem muito problema na sociedade, e aí caberia outra live só para falar sobre soluções sociais, né? Para a gente também não ser aqui piegas ou boçal, de não ver que tem um problema social. Tem, gente, mas eu estou falando muito especificamente nesses mercados que contratam um arquiteto, né, no sentido da arquitetura residencial ou corporativa ou design de interiores. Né? Então, tem esse movimento de mudança de comportamento da sociedade e de valorização
das residências, né, dos locais de moradia. Ao mesmo tempo que os locais de lazer, de trabalho, né, e de serviços, né, então, hotéis, bares, restaurantes, escritórios, né, shopping centers, todos esses espaços vão ter que ser repensados para uma nova realidade, para esse tal de novo normal, que a gente não sabe se ele vai ser com vírus ou sem vírus. Exato. Né? Para mim, a grande dúvida hoje da sociedade, né? E aí eu espero que quanto antes chegue a cura ou a vacina, ótimo. Mas enquanto não chegar, né, o isolamento físico ele vai ter um limite para a sociedade, né? Ele tem. A gente já está vendo isso, na prática. As pessoas Exato. vão na rua. Exato. Né? Porque chega um momento, cara, chega um momento que é ou isso ou aquilo. Tem que escolher, ou é isso ou é aquilo. Então, quando você chega no nível de desemprego de 30%, né, do país, né, oficialmente é 13%, né, por cento. Só quando você pega as pessoas que pararam de procurar trabalho, que não entra na conta do IBGE, chega quase a 30%. Então, né, uma coisa absurda. Né, como que você vai fazer? Não vai ter. Então, eu acho que o novo normal, o movimento que a gente tem que fazer é uma reabertura responsável, cidadã, né, totalmente alinhada com os protocolos, com a segurança sanitária. E aí a gente lança os nossos eventos esse ano. E aí, só complementando o que você falou, os nossos eventos esse ano, eles têm uma grande dimensão digital. Mas eles continuam tendo uma parte também presencial, tá? Eles não são totalmente digitais. Né? O que a gente fez um desenho tanto para a High Design Expo, né? E dentro da High Design Expo tem uma área de arquitetura, que é o Arc Smart Construction, né? Que é super legal também para o teu público, e na Design Week, são modelos híbridos que a gente chama, em que você coloca no digital o que o digital tem de melhor, e na nossa leitura são conteúdos, né? Conteúdo de larga escala, então muita disponibilidade de conteúdos que as pessoas acessam, até gratuitamente, né? No caso do DW High, é 100% praticamente gratuito, né? De conteúdos. Relacionamentos iniciais, que é baixar um catálogo de uma marca, que é baixar um bloco 3D para SketchUp. Né? Vamos deixar todos os links aqui na descrição, para o pessoal ver. O link da setembro, DW... gente, está no ar. É isso aí. Em setembro está tudo no ar aí. Né? Então, tem muito conteúdo relevante que o digital pode fazer, e tanto palestras, webinars, talks, discussões. O digital abraça isso muito bem, e esse primeiro conjunto de library, né, de biblioteca de referência, isso a gente faz muito bem no digital. Então, DW High muito forte nisso. Só que uma parte ainda da experiência sensorial, ela é em loco. Ela é presencial. A arquitetura, ela tem a sensibilidade à distância e ela tem a sensibilidade da presença, cara. Como é que é a luz, né? Como é que você percebe a luz? Como é que você percebe a cor, a curva, né? O toque, a textura, né? Tudo. Então, você tem uma necessidade do nosso segmento em especial ainda de experiências físicas, né? Enquanto o digital não conseguir, a gente está totalmente conectado aqui com os dedos aqui. Tudo. E por enquanto não está, né? Então, a gente vai... Acho que vai com certeza. Até ter isso tudo. Então, a gente desenhou um modelo de evento que ele tem grande parte da entrega dele é digital, até para evitar que você tenha contatos desnecessários, que o digital pode entregar, né? Essa parte da responsabilidade. Exatamente, também, né? exatamente. E aí, realmente deixar para o presencial aquilo que é essencial e que realmente as marcas e os profissionais precisam, não podem abrir mão em quantidades menores de visitação, em locais mais arejados. Seguindo, a gente segue 3 protocolos, um protocolo internacional, que é de um maior promotor de eventos do mundo, que é nosso parceiro, né? A gente segue aí dentro da OMS. A gente tem um segundo protocolo nacional, que é da União Brasileira de Feiras e Eventos, que é homologado pela Anvisa. Tem um terceiro, que é um protocolo estadual em São Paulo, que é o Plano São Paulo, que é o plano oficial do governo do Estado de São Paulo. Então, a gente não vai, né, de maneira nenhuma, colocar ou levar em frente essa coisa do presencial sem ter uma segurança muito grande para os nossos colaboradores, para os visitantes, para os expositores, né? Mas que, para nós, né, essa vai ser talvez a nova verdade. Né? Como é que a gente vai viver com esse negócio terrível, ou com esse vírus, ou com outros vírus, né? Vai ser com protocolos, vai ser com cuidados sanitários, vai ser com... Respeitando, principalmente, acima de tudo, o respeito, acho que é essencial nesse momento que a gente está vivendo, cara. E eu acho, assim, que eu parabenizo você, como você mesmo falou lá no começo, que é uma pessoa que vem de uma geração um pouco mais velha do que a minha e que abriu a porta de uma empresa que para a tecnologia mesmo, vocês tentaram se renovar, estão tentando sempre fazer a mesma qualidade daquele evento que a gente sempre viu pessoalmente,
ainda prevalecer no meio disso tudo, junto com tudo isso que você está falando. Tentando encontrar, realmente. A gente redesenhou todas as plataformas, tá? Precisamos contratar. Quer dizer, hoje, e isso é interessante para vocês que estão entrando no mercado de trabalho, né, que estão começando, tem muita profissão nova, não se assustem não de ter que mudar de área, porque então. Tem cargos na minha equipe que eu não sabia que eu precisaria ter algum tempo atrás, analista de Big Data, né, gente de User Experience, né, de experiência do usuário para desenhar essa experiência de ponta a ponta. Exato. Tem muita coisa nova e que a formação em arquitetura, a formação em design, né, ajuda muito. Poxa, ajuda muito, claro, nessa leitura dessa nova sociedade, né? A gente tem alguns parceiros, por exemplo, o RDI, que é o Retail Design Institute, é uma rede internacional de arquitetos e designers especializados em fazer redes de loja, de varejo, shopping centers, centros comerciais, né? Hoje eles estão trabalhando muito em como montar espaços presenciais omnichannel, né? Que são espaços que conversam com o digital. Que interessante. Né? E que a sociedade, né, e o consumidor ele tem uma experiência de web rooming ou showrooming. Web rooming é olhar no digital e experimentar no presencial, e fazer a transação no presencial. O showrooming é olhar no presencial e converter no digital. Olha lá que interessante. Chama-se web rooming e showrooming. São conceitos de omnichannel dentro da arquitetura de varejo. Então, como é que você coloca isso tudo para ter uma máxima experiência, né, tanto no presencial quanto no digital? Isso é projeto de arquitetura de interiores na veia. Legal. Né? Por que uma Apple, né? O exemplo que eu sempre uso, uma Apple, né? Por que a Apple tem aquelas lojas incríveis pelo mundo afora? É uma empresa que já nasceu digital. Sim. Teoricamente, você não precisa ver o produto dela para comprar, você pode comprar. Por que ela investe numa rede de lojas? Pela experiência do usuário. Exato. Né? Em que eu brinco, é a única loja do mundo que você entra que o cara não tenta te vender nada. Você compra porque faz parte de uma experiência maior. Perdão. E é uma coisa interessante. Você vê, às vezes, quando lança um produto novo da Apple, aquelas filas que tinha, né? Você fala, pô, estão entregando de graça? E não, é um produto que custa caro. E o pessoal vai por livre e espontânea vontade, porque é isso. E tem lojas, que você falou. Né, Augusto? Cada vez mais lojas. Me explica, quer dizer, uma empresa digital precisaria ter loja? Não, vende tudo pela internet. Exato. Eles são a prova viva de que precisa. Tem coisas que a experiência presencial... Agora, a loja deles é um supermercado que você vai lá e pega... Não, você vai lá para experimentar, está tudo à disposição. Exato. Você entra, usa, experimenta, o ambiente é agradável, você pode sentar. Agora menos, né, com essa pandemia, mas de maneira geral, era uma experiência ampla de uso. Era uma experiência completa. Você se convence, né? Você se convence. É projeto, gente. Claro que começa com um projeto de arquitetura fora, com um projeto de arquitetura de interiores, de design de interiores, de design das peças, design de produtos, né? E tudo isso aí é aquilo que eu falei. São equipes interdisciplinares e multidisciplinares entregando soluções para a sociedade. A gente está falando aqui muito desse mercado de consumo, mas isso, gente, se aplica também às necessidades sociais, né? No urbanismo, no desenvolvimento da cidade, de como é que isso tudo conversa em termos de mobilidade, né? Dos grandes desafios realmente, e que vocês estão muitos de vocês estão naquela época, efetivamente, da vida, do idealismo, de buscar, e é isso mesmo. Essa é a hora de buscar realmente, de encontrar e de fazer as mudanças. Não desistam disso, né? Mas eu estou usando exemplos muito comerciais, que é muito a minha praia. Claro, né? O meu exato. Dia a dia. Por isso que quando eu te chamei para falar, foi com esse intuito. Eu falei, pô, eu quero agora aquele... eu falo com designers, eu falo com arquitetos, agora eu vou falar com um cara que tem a visão do arquiteto e do design, mas o trás da cortina, o porquê que tudo isso existe. E aí, nessa linha, para a gente finalizar o nosso papo, Laura, eu quero que você deixe acenda a lanterna no fim do túnel para a galera de design, de arquitetura, que está nesse mercado com relação ao seguinte. Você tem mais experiência que nós, como você mesmo falou, você já passou por altos e baixos, e a real tudo passa, Lauro? As coisas vão acabar se encaminhando, você acredita? No mercado e tudo? Eu costumava dizer que quando eu era mais jovem, que eu era um otimista patológico. Né? Hoje eu digo que eu sou um realista esperançoso. Né? Essa frase até do Ariano Suassuna, aí, um grande escritor pernambucano, uma lenda aí brasileira. Uma né? lenda, o cara é um incrível, mestre. Inclusive, vale visitar a obra dele, né? Eu acredito, sim. Eu acho que quem faz a diferença, Augusto, na vida somos nós mesmos. Tá? Perfeito. Você não vai ter um presidente ou uma presidenta ou um partido. A solução não vem de fora, ela vem de dentro. E não vem do macro, né?
Vem do cada micro. um é do micro. E é da soma dos micros que você faz esse coletivo. Eu sou Perfeito, muito humanista nessa visão, né? Sim. E óbvio Compartilho que a gente constrói a disso. sociedade com essa soma das construções individuais. Eu acredito muito. Esse é o meu modelo de visão, né? Sim, de sociedade, com certeza. de mundo. E eu prefiro enxergar as coisas pelo lado meio cheio, né? Eu acho que essa pandemia, nós temos um momento único como arquitetos, como designers interiores, como designers de produto, né? Um momento único de mostrar quanto a gente é essencial para a sociedade. Coisa que nem todo mundo via. Não, né? O Cal, recentemente, no final do ano passado, ele divulgou uma pesquisa dizendo que... Eu não vou falar números para não me colocar numa sinuca, mas eu posso deixar o link na descrição da matéria, dizendo que a maioria da porcentagem não procura profissionais da construção para iniciar uma obra, para iniciar uma alteração que vai fazer num projeto, coisa que é o que você falou. É um momento ruim. único, Augusto. É um momento Esse único, é o momento da gente mostrar para que ressignificar precisa. para ressignificar os lares, para adaptar os ambientes de trabalho, de lazer, de serviços. Isso tudo é projeto na veia. Exato, né? Projeto... cara. Então, a gente pode ser muito útil, né, nesse momento, né, para trazer esse tipo de solução e mostrar para a pessoa que a gente é relevante. Né? A gente não é simplesmente um espectador do problema, e sim um protagonista da solução. Então, o recado que eu deixo para finalizar é isso, gente. Você é a solução da sua vida. Né? Encontre o caminho, trabalhe por isso, seja parte da solução e não do problema. É o que eu tento fazer. Isso aí. Nas devidas proporções aqui, o que a gente tenta fazer dia a dia. Lauro Andrade, senhoras e senhores, obrigado pela participação, Lauro. Muito obrigado de verdade. Foi muito legal ter esse parâmetro de trás da cortina. O que acontece atrás quando dá uma pisadinha naquele evento, aquele monte de stand, tudo organizado, tudo feito, é só filmar e postar. Tem bastante coisa aí atrás. 10% de inspiração e 90% de transpiração. É bastante trabalho, viu, Augusto? Com certeza. Com certeza. Então fica o meu agradecimento aí de novo. As portas estão abertas para diversos outros temas que eu vou te chamar para a gente bater um papo aqui no ArquiCoffee, mais para o lado de economia, às vezes dando uma coisa um pouco mais certeira do mercado, mas isso é para outro papo, que é o que a gente falou. Se deixar, a gente vai ligar aqui, vai ficar tomando café aqui sem problema nenhum. Obrigado. E não convida que eu vou mesmo. Eu sou daquele cara que convida, ele vai chato. Então, eu vou mesmo. Tá sempre aberto as portas, Lauro. Muito obrigado, cara. Obrigado, valeu. Gente. Tudo de bom. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.